Olá, mamãe! O vídeo de hoje são dicas que vão ajudar muito na amamentação. Dica número 1. Boca de peixinho. O bebê tem que posicionar os lábios, tanto inferior quanto superior, para fora, fazendo a boquinha de peixinho. Se os lábios do bebê tiver alguma parte presa, o que vai acontecer? Fissura nos seios. Então nós temos que puxar com o dedo indicador, o lábio superior ou inferior e fazer a correção para que o neném possa mamar sem ferir os seios. Você pode fazer dessa forma e o neném continua amamentando. Dica 2. O bebê, quando ele vai amamentar, ele não consegue engolir e respirar como nós adultos fazemos. Então, aprenda qual é o ritmo do seu bebê. Os bebês geralmente têm um ritmo mais ou menos assim. Glute, 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 glute. Glute, 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 certo? E aí nós vamos aprender isso. Não afobe, a hora que ele estiver respirando, fica, vamos meu filho, acorda neném, dá um tempo para ele poder respirar. Mas aprenda o ritmo para você saber quando o bebê está chupetando, quando ele está sonolento, para você saber exatamente o que fazer, se tem que acordar, se tem que paralisar ali a mamada, certo? Dica 3. Não leve o bebê sonolento ao seio. Quando o bebê está muito sonolento e você leva ele ao peito, nós estamos instalando um hábito nele de mamar um pouquinho, cochilar um pouquinho, mamar um pouquinho, cochilar um pouquinho. E aí ele vai aprender a fazer uma mamada que a gente chama de mamada picada. Ele mama, cochila, mama, cochila, mama, cochila. Não tem problema nenhum com as mães que gostam desse tipo de mamada picada, que querem fazer isso. O que eu observo é que a maioria das mamães que tem esse bebê enfrentando, eles mamam várias vezes ao dia e várias vezes durante a noite. E a mãe, por muitas vezes, não consegue ter um trabalho que somente ela tem que fazer, não tem como delegar para uma outra pessoa. Ela fica muito cansada e ela acaba deixando de amamentar porque não aguenta, o bebê mama 24 horas por dia. Isso são hábitos que vão ser instalados, tanto com a questão do ritmo do neném, que às vezes ele está só chupetando, ele está movendo o maxilar, mas ele não está mamando, quanto a questão do bebê estar sonolento. Então, trouxe o bebê sempre acordadinho no peito para amamentar. O bebê está dormindo, a gente tira. Ei, pequeno, vamos acordar, vamos ajudar, vamos mamãe, não sei o que. Acordou, volta com ele pro peito e vem mamada de novo, para que não instale esse hábito do bebê cochilar e amamentar. Dica 4, bebê alinhado. O que seria isso? Vire, por favor, sua cabeça para a lateral e engula saliva. É desagradável, chega a incomodar. A gente observa muitas vezes bebês com dificuldade de amamentar porque o bebê está com a cabeça virada, voltada para o seio, mas o resto do corpinho, a barriguinha voltada para cima. Então, para ele engolir é muito desagradável. Nós vamos sempre manter o corpinho do bebê alinhadinho e ele todo voltado para o seu corpo, certo? Isso vai fazer uma mamada muito mais agradável. Dica 5. O bebê sempre tem que estar elevado, a cabecinha mais elevada que o bumbum, certo? Isso vai ser evitado tanto o refluxo quanto o problema de otite dos bebês, que nós vamos discutir num vídeo específico sobre isso, porque é um assunto gigantesco e nós vamos trazer um profissional para falar sobre esses assuntos. Não adianta eu estar sentada amamentando se o bebê estiver a 0 graus. Olha aqui, o bumbum na mesma altura que a cabeça. Então o bebê sempre vai ter que estar com a cabeça mais elevada que o bumbum, certo? Dica 6, a questão da pinça. Ainda nós temos muitos profissionais frisando que o seio tem que ser levantado, ou tem que fazer a tesoura, ou tem que fazer uma pinça. Mamãe, o que é mais confortável para você? O que funciona para você, certo? Há sim algumas mães que têm a mama tão grande que às vezes a gente tem que colocar uma toalhinha enrolada debaixo do seio para poder levar e não prender nenhuma parte do seio que está ali dentro. Mas esses são um caso ou outro muito específico. Vê o que funciona para você, se para você quer uma pinça ou se você vai querer a tesoura, e aí você vai fazer o que for mais confortável, certo? Dica 7, hidratação. Quando o bebê é amamentado exclusivamente no seio, toda a água que ele precisa vem da mamãe. E a mãe sente uma sede imensa quando ela começa a amamentar. Jarro de água do lado quando for amamentar e pode beber água enquanto amamenta, ok? Não precisa ficar segurando para depois que terminar a mamada. Tá com a mão livre, o neném tá amamentando, tá tudo certinho. Por favor, beba muita água, isso é muito interessante na hora que estiver amamentando.
Dica 8. As mamães devem sempre contar ao amamentar com alguns suportes, travesseiros, almofadas. Por quê? Para poder dar o suporte para os braços, para não ficar sobrecarregando este músculo, que é o músculo do trapézio. Evitar distensões. Dica 9, a questão da areola. Nós ainda vamos ver muitos profissionais da saúde falando que a mãe tem que colocar toda a areola na boca do neném. Há mães que têm areolas pequenas, mas tem mães que têm areolas gigantes. Então a gente vê às vezes a mãe socando aquele monte de areola, o pessoal acha que tem que entrar com a areola toda dentro da boca do bebê. E não é a areola que tem que entrar dentro, é o ducto lactífero, que são aqueles saquinhos onde a gente aperta e onde sai o leite. É essa parte que tem que estar na boca do neném. Espero que eu tenha ajudado, são dicas básicas, mas que fazem toda a diferença no trabalho de vocês ao amamentar. Um beijo!